Livro de Atos, capítulo 12, versículo 6, diz: E quando Herodes estava para fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele fez assim e disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. A palavra do Senhor vem a dizer que Herodes tinha prendido e matado a Tiago, irmão de João, à espada, e no outro dia, e tinha prendido Pedro, e no outro dia, passando a Páscoa, ia matar Pedro também, e Pedro estava preso na prisão. Mas a Bíblia diz que quando Pedro estava na prisão, a igreja fazia contínua oração a Pedro. A Bíblia diz que Pedro estava no cárcere, encerrado juntamente com uma guarnição de 4 soldados, que são 16 soldados, e mais 2 soldados algemados, cada um uma mão direita e outra esquerda, juntamente com as suas algemas. E na porta tinha uma guarnição de 4, que ao total são 16 soldados guardando Pedro, por medo de Pedro se escapar ou fugir daquela prisão máxima que havia naqueles dias, porque Herodes pensava com ele: se eu colocar uma guarnição e Pedro algemado com os 2 guardas, não teria como Pedro fugir. Herodes tinha isso com ele porque ele sabia que Pedro tinha andado 3 anos e meio com nosso Senhor Jesus Cristo, a qual tinha visto maravilhas e feitos a qual o Senhor Jesus tinha feito. Pedro tinha subido ao monte da transfiguração. Pedro tinha visto coisas imagináveis a qual o Senhor tinha revelado a Pedro. Então Herodes coloca essa guarnição para poder guardar Pedro, por Pedro não fugir. Mas a Bíblia diz que quando Pedro estava naquele cárcere, o anjo do Senhor visita Pedro. Quando nós falamos o anjo do Senhor na Bíblia com A maiúscula, é o próprio Deus, é a teofania de Deus, é o próprio Deus no anjo do Senhor. O anjo se revelou a Pedro, Deus se revelou a Pedro dentro daquela prisão e disse, e tocou a costela de Pedro e disse: Pedro, levanta-te e desperta. A partir do momento que Pedro levantou e despertou, a Bíblia disse que as algemas que prendia Pedro caiu por terra. Sabe o que eu quero te dizer? No dia de hoje, o anjo do Senhor está te dizendo, que é o próprio Deus está te dizendo: levanta-te, desperta, porque a partir do momento que você se levantar, se despertar, as algemas de Satanás, a qual está te prisionando, vai cair por terra no dia de hoje. Não somente isso, o anjo disse a Pedro: Pedro, cinja-te. Quando nós falamos de cinja-te, é o cinturão, é o cinto, aperta-te o cinto. Quando nós falamos de cinto na Bíblia, nós falamos de posição. É tempo de eu e você tomarmos posicionamento na presença do Senhor. É tempo de eu e você andar na verdade, o cinturão da verdade. É tempo de decisão, não é tempo de andar com mentira, com contenda e porfia. É tempo de nós andar na palavra, na verdade. É tempo de nós tomarmos uma decisão na presença do Senhor. E não somente isso, Pedro, quando estava se levantando, o anjo disse: Pedro, toma tua sandália. Quando nós falamos de sandália na Bíblia, o anjo estava dizendo para Pedro: Pedro, toma tua sandália. É tempo de preparar, é tempo de preparação da santificação, é tempo de calçar o sapato do evangelho e da paz e proclamar as boas novas. Toma, Pedro, a tua sandália, porque você ainda vai pisar em terras estranhas, Samaria, Judéias, aos confins da terra, proclamando a minha palavra. É tempo de você tomar um posicionamento, tomar a sandália, a preparação do evangelho da paz e proclamar as boas novas do Senhor. E quando Pedro estava saindo, o anjo disse: Pedro, toma a tua capa, Pedro, porque sem capa nós não vamos a lugar nenhum. Quando nós falamos de capa, nós falamos de autoridade, chamada, unção. Sabe o que eu quero te dizer? Quando Pedro foi preso, Herodes tinha tomado tudo aquilo de Pedro, porque Pedro não poderia entrar no cárcere com a sua sandália, com o seu cinto, com sua capa. Tudo aquilo a qual Herodes tinha tomado de Pedro, o anjo do Senhor tinha passado na sala de Herodes e revolvido tudo aquilo que era de Pedro. Toma a tua capa, toma a tua sandália.
Toma o teu cinturão da verdade, toma a tua chamada de volta, toma a tua unção, toma a tua autoridade, aquilo a qual o Senhor te deu e o diabo tentou tomar. Primeiro, você tem que se colocar de pé, tomar a posição na presença do Senhor, apertar o cinto, o cinturão da verdade, andar na verdade, que é o caminho, a verdade e a vida. E depois você calçar o sapato da preparação do Evangelho da Paz, que o Senhor está te devolvendo a tua unção, a tua autoridade e a tua chamada. Receba esta palavra da parte do Senhor.